Irmãozinhos, o mundo é realmente curioso. Geralmente ocorre, inclusive, com a maioria das pessoas, ao deparar com alguém lá cometendo um crime ou mesmo um pequeno furto, imediata e ferozmente denuncia, chama a polícia, estampa nas redes digitais, que as é moda agora, né? Aí põe lá, eu vi, eu tenho a prova, cabal, eu filmei e tal, e chama a polícia, né? Por outro lado, quando a pessoa recebe o discernimento do céu, quando é contemplada com a necessária sabedoria sobre os verdadeiros propósitos de Deus para com a sua criação, e o indivíduo tem todas as provas na Santa Bíblia Sagrada de que há incontáveis distorções no mundão, a verdade, geralmente a pessoa fica na dela, caladinha, guarda para si. Geralmente induzida pelo maligno ao erro, grande parte da população da Terra está indo eminentemente para o fogo. Isso mesmo. Então, o indivíduo, a maioria, ciente de que ocorre, ainda assim se cala, guarda só para ele. Por deficiência quanto ser verdadeiramente cristão, geralmente por vergonha de mostrar a sua fé, ou por medo de enfrentar a ferocidade do mundão, se acovarda e não vai à luta. Falta-lhe a necessária fé nas promessas de Deus. Falta-lhe a coragem de assumir com garra, sabe? Com garra, o ministério a essa pessoa atribuído. Logo, não aproveita a grande oportunidade a ele concedida por Jesus Cristo de ser um atalaia para o reino de Deus. O que é um atalaia? Atalaia é um sentinela, um guardião. Biblicamente, é alguém que Deus instruiu para advertir as pessoas de que precisam deixar o pecado e obedecerem aos verdadeiros propósitos de Deus. Tá? Então, o atalaia, por exemplo, em Ezequiel 33:6 está lá, olha, se quando o atalaia ver que vem a espada, quer dizer, vem o soldado inimigo chegando na cidade, lá naquela época, mas vale para nós hoje, tá? Você vai ver que está falando para nós. E não tocar a trombeta, quer dizer, não avisar o povo, e a espada levar uma vida, quer dizer, se os soldados que invadirem a cidade matar alguém, né? Uma vida dentre eles, alguém do povo, esse tal foi levado à sua iniquidade. Porém o seu sangue, o sangue do morto, requererei da mão da atalaia. Se torna responsável pela morte da pessoa. Você vê como é que é? Então aquele a quem Deus dá a necessária sabedoria para que ele leve com esse dom a verdade aos irmãos e não fazê-lo, ele se torna responsável por não ter feito nada. Ele pode levar a palavra e a pessoa não querer saber, mas aí ele fez como o próprio Jesus disse, limpa as sandálias e vai para outra família, vai para outra cidade, para outra pessoa. O que Deus está nos dizendo através então do profeta Ezequiel? Aquele que ele designou como um dos seus atalaias tem a obrigação de avisar a quantos possível for que quer tocar a trombeta e avisar o povo sobre a investida do mal. Passar as verdades das Sagradas Escrituras adiante, sem medo de cara feia, sem hesitar, sem ter vergonha e não guardar as verdades para si. Entendeu? Guardar só para si seria como se o atalaia estivesse como o sentinela lá no alto do muro da história lá no tempo de Ezequiel, tá na cidade, e vê a aproximação do inimigo, não toca a trombeta, dá no pé e livra sua cara, e o povo que se dane. Tá entendendo como é a mesma coisa? É como ele dá o conhecimento para mim ou para você, meu irmãozinho, e você fica na tua, ou eu fico aqui na minha. Já o autêntico atalaia, particularmente nos dias de hoje, é aquele que, através do seu apego às Sagradas Escrituras, ao Espírito Santo então, e ele então lhe orienta sobre a tantos desvios e enganos na fé. Autoridades eclesiásticas vêm enganando fiéis incautos há séculos, e esses que nunca se aprofundam na verdadeira palavra de Deus, não se dão conta de que são conduzidos por gerações e gerações a um falso evangelho. Muitos vão se lamentar no juízo final, quando Jesus virar-lhe as costas e dizer, conforme está em Mateus 7:23, ele diz, olha, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O que é iniquidade? É não obedecer ao que está aqui e fazer o contrário. Tá? É o contradizente, como eu já disse em outras pregações. Mas fiz boas obras,
em teu nome e sempre agi corretamente, fiz sempre o que a igreja me ensinou, sabe? Eu distribuí cesta básica, eu fiz solidariedade, mas a pergunta é, guardou literalmente os 10 mandamentos? Procurou viver segundo o que Deus te mandou? Ou preferiu embarcar em doutrinas e ensinamentos de homens? Bem, é sabido por quem assume esse ministério de que irá enfrentar intempéries. Esse ministério que eu digo é levar a palavra, tá? Pois o dedo sujo do demônio, o engano do maligno, envolve com uma hipnose, tá? A maioria das pessoas da terra é assim desde a fundação do mundo. Os apóstolos enfrentaram o mundo com toda a coragem, sob inspiração do Santo Espírito de Deus. Hoje não seria diferente. E mais, estamos vivendo nos últimos dias da segunda vinda de Jesus Cristo. Tá? E diante da iminente derrota, Satanás, com suas garras afiadas, vem investindo pesado no seu propósito de levar consigo o maior número possível de almas. Acorde, meu irmãozinho, minha irmãzinha, enquanto é tempo. Em nome de Jesus, amém.